Bom, como de costume na nossa igreja, nós contamos uma crônica, uma ilustração, para que Deus possa falar com a gente, né? E hoje eu quero contar a história de um homem. Ele era um homem evangélico, cristão ali, de fé, e ele estava ali na casa dele e de repente começou a chover muito forte. Começou a trovejar, chover muito forte, começou a encher ali a casa dele. Aí veio uns rapazes com um bote salva-vidas, falaram: vamos comigo, porque senão o senhor vai morrer afogado. Ele falou: não, Deus vai vir me salvar. Aí continuou a chuva forte, começou a encher mais. Aí vieram outros rapazes com um barco, falou: vamos comigo. Ele falou: não, Deus vai vir aqui me salvar. Aí a chuva ali continuou e a casa ia ali enchendo cada vez mais. Aí ele subiu para cima do telhado. E aí veio um helicóptero com o pessoal do bombeiro e falou: segura na corda para a gente se salvar. Ele falou: não, Deus vai me salvar, Ele vai vir aqui e vai me salvar. E ali aquele rapaz morreu afogado. E ali ele chegando no céu revoltado, falou: Senhor, porque eu morri, eu fiquei esperando o Senhor ir me salvar, e o Senhor não foi me salvar. Aí Deus falou: eu mandei uma canoa, eu mandei um barco, eu mandei um helicóptero, e você não quis ser salvo. E ali acaba essa ilustração, e trazendo para nossas vidas é isso, sabe? Quantas pessoas Deus envia, sabe, para nos mostrar o caminho certo, para nos ajudar, e muitas das vezes somos ingratos, não enxergamos isso, sabe? Não enxergamos o braço que está estendido. Muitas das vezes preferimos morrer, se matar, do que aceitar ser salvo. Mas isso é uma escolha. E você que está aqui hoje, você tem que saber que você tem uma escolha. Deus, Ele está de braços abertos para te salvar. Mas depende de você pegar nesses braços e seguir com Ele. Então que nós venhamos parar para pensar nisso hoje. Amém? Amém. Eu gostaria que todos abrissem a palavra em 2 Coríntios 4. Vou estar pregando essa passagem. Todos acharam? Vamos louvar ao Senhor, para que o Senhor faça as maravilhas que Ele tem preparado para cada um de nós através da palavra dele, amém? Não deixando que o diabo se levante contra a vida deles, ferindo eles, querendo levar eles à morte, não, ó Pai. Que eles estejam aqui ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, praticando tudo que é ensinado, ó Pai, para nós podermos se aliviar da nossa dor, da nossa tristeza, de tudo aquilo que não te agrada, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, estarmos, ó Pai, perseverando aqui na Tua palavra, nas nossas pregações, que nós venhamos sempre a dar ouvidos, a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, ó Pai. E que o Senhor esteja conosco nesta noite, ó Pai, nos ensinando mais uma vez, ó Pai, para o nosso crescimento espiritual, porque o sonho do Senhor é a salvação de todos nós, mas não depende somente do Senhor, depende principalmente de nós mesmos, ó Pai. Se nós não fizermos a nossa parte, não tem como o Senhor nos ajudar. Mas estamos aqui, Senhor, pedindo, meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar, nos orientar, nos ajudar, porque precisamos de Ti, Senhor, porque somos humanos e temos tantos sentimentos, ó Pai, muitas das vezes que nos aflige, que nos deixa tristeza, deixa angustiado, mas por isso estamos aqui, para nós orarmos e determinarmos, Senhor, que o Senhor nos faz
presente, que através da tua palavra o Senhor traz o alívio, meu Pai, imediato para cada um de nós. Por isso, desde já, meu Pai, eu já te louvo, eu já te agradeço, porque eu creio na convicção de um culto maravilhoso, cheio de bênçãos e de vitórias. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Glórias a ti, Senhor. Hoje eu quero segurar o meu choro para me falar com vocês, porque hoje eu acordei muito triste, muito angustiada, muito chateada. Eu sentia algo assim que eu não sabia o que era, porque eu não tinha motivos para estar desanimada, para estar sem vontade de fazer nada dentro de casa. E eu, falando com Jesus, eu busquei as palavras para pregar hoje, não encontrava. E quando eu me lembrei desse meu desânimo, eu pedi a palavra para Deus e Deus me deu esta palavra que eu vou pregar agora. Para vocês saberem que não é porque eu sou uma pastora que eu também não sofro, que eu também não tenho minhas tristezas, não tenho angústias, não tenho dias difíceis. E só pela misericórdia eu estou aqui. Hoje não era nem para mim estar aqui pregando, porque eu estava muito mal, muito mal. E quando eu me levantei, eu corri até medir minha pressão. Eu até pensei que era a minha pressão que estava alta, minha pressão estava 12/8. Eu falei, não é a pressão, está ótima a minha pressão. E por que eu estou assim? Uma coisa ruim, que às vezes se tiver que explicar, você não sabe nem explicar o que é. Mas algo muito, muito, muito ruim, muito triste, muito, muito ruim mesmo. E aí eu pedi para Deus a palavra. Eu falei, Senhor, eu vou pregar. Eu não tinha coragem de tomar banho, mas eu falei, eu vou tomar banho. Eu não tinha coragem. E não é dizer que eu estava cansado, que eu trabalhei, não. Eu estava bem sossegada, minha casa com pouco serviço, não tinha tanto que eu fazer para dizer que eu estou cansada, não era cansada. Mas eu senti o cansaço. Então eu vou lá, meu Deus, o que está acontecendo com o meu corpo? O que está se passando comigo? E eu pedi a palavra e Deus me mandou essa palavra. Que eu creio que assim como foi bom para mim, né, eu ter falado com Deus e Ele ter me falado comigo aqui através dessa palavra, eu creio que Ele vai falar com vocês também nesta noite. Porque assim como eu me senti, e depois que eu li essa palavra eu consegui me fortalecer um pouco mais, e eu creio que cada vez mais ainda, né, porque a gente vai estar pregando, e a gente vai estar sentindo, né? Tudo isso que acontece conosco. Ninguém, nós somos humanos, então ninguém pode dizer que está sempre bem, sabe? Que às vezes a gente sente uma coisa por um motivo. Fala, não, estou sentindo isso porque eu passei por isso, mas eu senti sem passar por nada, sem ter motivos. Não tinha porquê que eu estava naquela tristeza, naquela angústia, naquele aperto no meu coração, naquela mágoa. E ninguém me magoou, não passei por nada assim, para acordar desse jeito e estar me sentindo dessa forma. E aí minha cabeça não conseguia encontrar a palavra, eu lia, não batia, não era aquilo que eu era para me pregar. E quando eu orei e falei para Deus, meu Deus, eu estou me sentindo assim, eu vou procurar uma palavra a respeito disso para ver o que é. Quando eu procurei a palavra, eu falei, essa é a palavra que eu preciso. Deus falou comigo através dessa palavra. E Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que falou comigo está aqui hoje para falar com cada um de nós. Para sabermos que nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos sentimentos, né? Isso que aconteceu comigo hoje foi uma questão do sentimento que eu senti, né? Nós somos humanos. E o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um de nós. Então, que nós estejamos prestando atenção na palavra, guardando, colocando em prática tudo que é ensinado. E a palavra de Deus, o título, fala que Jesus Cristo é o único assunto no ministério de Paulo, né? E depois diz assim,
Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, a palavra de Deus diz, né? Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, né? Esta palavra astúcia, ela é uma palavra que não andando como falso, como enganador, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, que é a palavra dele, né? Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, né? Fala aqui que a palavra de Deus, né, o Evangelho do Senhor, ele está encoberto para aqueles que se perdem, né? Aí fica encoberto mesmo, como diz na palavra, né? Nos quais o Deus com letra minúscula deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. E aí fala assim, porque Deus te disse que das trevas resplandecesse a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isso é muito forte, né? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E lá em 1 Coríntios 2,5 fala para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, né, dos humanos, né, mas no poder de Deus. Realmente a nossa fé, ela tem que se apoiar na palavra de Deus, no poder de Deus, nós cremos, né, acreditarmos na palavra de Deus. E aí ele fala, em tudo somos atribulados. Não, aqui no 7 eu pulei. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. E eu marquei aqui o significado das palavras, que atribulado é aflito e amargurado. Então, veio bater comigo essa passagem, porque aqui fala, em tudo somos atribulados, que é aflito e magoado. Ele fala, mas não angustiado, porque a angústia, que é tudo isso que eu senti hoje, é a aflição demasiada do corpo e da mente e do espírito, tristeza, remorso ou desprezo excessivos. Olha que forte, né? Que é o significado da palavra que encaixa naquilo que a gente tem os sentimentos da gente, né? E aí ele fala assim, perplexos, mas não desanimados, né? E a palavra perplexos é indeciso, e desanimados é perder o ânimo, que é como eu me senti hoje. Eu me senti que eu perdi o ânimo, eu estava sem ânimo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? E aí ele fala assim, perseguidos, mas não desamparados, né? Que perseguidos a gente sabe que é aquele que sofre perseguição, e desamparado é a pessoa que se sente abandonado, falta de auxílio e de socorro. Tudo isso eu senti hoje. Olha que coisa interessante, né? E aí ele fala aqui, ó, abatidos, mas não destruídos, né? Então, quando a gente se sente abatidos, né? Ele fala aqui, é prostrado, enfraquecido, deprimido. Olha só que forte. Como Deus fala conosco, Ele sabia tudo que eu estava sentindo. E Ele, eu creio que se Ele me fez eu sentir isso, eu encontrar essa palavra para estar pregando hoje, porque não vai só de encontro para mim, vai de encontro para todos nós. E aí ele fala aqui, né, que ele fala abatidos, mas não destruídos,
vendo que o destruídos, quando eu procurei no Google, é destruição, demolição, mas esse destruído não é isso. Esse destruído é a nossa vida. Nós destruir a nossa vida espiritual, nossa casa, nosso casamento, nosso ministério, nossa vida sentimental, a nossa amizade, na escola, no trabalho, qualquer lugar, nós podemos destruir, não é? Quando a gente fala biblicamente falando, porque também se a gente pensar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, se nós não tomar cuidado, vai ser destruído também. Então, eu fiquei analisando, sabe, tudo isso hoje. E aí ele fala aqui, ó, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste também em nossos corpos. E isso aqui me chamou muito a minha atenção. Eu chorei, meu nariz está chorando também. Isso aqui me chamou muito a minha atenção, porque eu penso, todas as vezes que eu passo pelas aflições, como eu passei hoje, sem motivos, né? Porque às vezes você passa pela luta, pela aflição, mas você fala, passei por isso, por causa disso, daqui. Mas no meu caso não tem explicação. Então eu fiquei meditando, fiquei pensando, né? Que quando ele fala essa palavra aqui, eu fiquei pensando, porque Jesus Cristo, o que ele passou, quando nós lemos a palavra e sabemos tudo que Jesus Cristo sofreu, por tudo isso que eu passei, isso não é nada, é uma migalha, é um farelo de terra ali, um cisco, no deserto, né? Então ali a gente para pensar, meu Deus, tenho até vergonha de reclamar. A gente fala com Deus. Porque o que Jesus passou, muito, muito, muito maior do que nós passamos. Então, por mais que nós sofremos, não se compara ao que o Senhor Jesus sofreu naquela cruz para salvar a vida de cada um de nós. Então, nós temos que ter gratidão, ser gratos a Deus, em tudo da graça, a palavra de Deus fala porque é a vontade de Deus, né? E hoje eu orava e eu pedia para Deus que o Espírito Santo me ajudasse, me limpar, cuidar do meu coração, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Eu não sabia porque eu estava sofrendo tudo aquilo, né? E eu fiquei meditando nesta palavra. Aqui, eu até me perdi onde eu estava. Peraí, assim, estou com né? Era só um minutinho, que eu me perdi aqui. No 11, No 11, né? E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Olha que forte. Todos os dias, nós que estamos aqui na terra, estamos aqui vivendo, nós morremos um pouquinho por causa de Jesus. Mas não se compara com o que o Senhor Jesus passou. Porque ele fala para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Porque a nossa carne não é mortal, ela não vai ser eterna. De jeito nenhum. Nós vamos morrer, na hora nós vamos morrer. Nosso corpo, ele não vai viver de eternidade em eternidade. Mas a nossa alma, o nosso espírito, sim. Por isso que nós temos que ter muito cuidado de cuidar da nossa alma, do nosso espírito, para nós estarmos sempre preparados para a volta de Jesus Cristo, que pode vir a qualquer momento. Nós não sabemos o momento que ele vai vir. Mas nós sabemos que ele vai vir e que nós não somos eternos. Nós estamos aqui de passagem. Né? É muito importante nós refletirmos sobre a morte, que nós estamos aqui só de passagem, e nós não deixarmos de fazer a nossa parte, de estar na igreja, de ser grato, de agradecer, de falar, de praticar tudo aquilo que é ensinado, sabe? E de sempre se lembrar que nós nunca devemos desistir nem desanimar. Porque se eu tivesse dado crédito ao demônio, hoje ao demônio, ao diabo, eu teria desistido. Eu não iria tomar banho, eu não iria vir pregar, eu chegava só falava, alguém prega lá para mim que eu não estou passando bem. Mas eu decidi que eu vinha. Eu decidi que eu ia tomar banho. Eu decidi que eu vinha falar a palavra de Deus, que eu vinha pregar. Se aquilo aconteceu comigo, eu tinha que passar para vocês. Para vocês saberem que todos nós somos humanos, todos nós temos sentimentos, sabe? E muitas das vezes toca muito forte os nossos sentimentos, né?
E aí no 12, ele fala assim: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Olha a importância de nós termos a fé, de nós acreditarmos e de nós falarmos. Porque eu poderia falar, não vou falar isso para a igreja, imagina, eu vou falar tudo isso que eu passei para quê? Mas eu achei importante hoje eu vim relatar a minha história, o meu sentimento, o que aconteceu comigo, e pregar para vocês saberem que todos nós somos humanos, todos nós temos sentimentos, todos nós temos dias que estamos chateados, arrasados, entristecidos, enfraquecidos, e nós nem às vezes sabemos o porquê. Porque quando tem um motivo, você fala: não, mas é porque aconteceu isso, mas e quando não aconteceu não? A gente fica parado pensando, né? E aí no 14 fala: sabendo que o mesmo que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Olha que forte. Então, mesmo Deus que um dia ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, um dia Ele vai nos ressuscitar. E será que nós estamos preparados para essa ressurreição? Para nós morrermos mesmo ali diante de Deus, na palavra, na sinceridade, sabe? Estarmos alicerçados mesmo na palavra de Deus, praticando tudo aquilo que é ensinado, sendo homens e mulheres de Deus, sabe? Então nós precisamos parar para pensar. E aí ele fala no 15: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. E a palavra abundar é abundância, é transbordar, é multiplicar, é aumentar, é saciar. Olha que forte que é o que Deus fala conosco. E isso que sirva hoje para nós de reflexão. Nós possamos orar na hora que nós vamos fazer a nossa busca, que nós vamos orar, vamos falar com Deus e vamos, sabe, meditar nos nossos sentimentos. O que está acontecendo com cada um de nós? Qual é o seu sentimento? Se você está triste, se você está magoado, se você está aborrecido, não sei, cada um de nós temos um sentimento. E eu creio que vocês estão aqui porque vocês têm algum sentimento para colocar